Olá, amigos, colegas, alunos. Estamos mais uma segunda-feira juntos e essa é uma segunda-feira especial. Começamos um pouquinho atrasados, mas ainda dá para dar o gostinho para vocês do nosso programa de 2 anos. Olha só, já é o aniversário, né? Estamos aqui, na verdade, comemorando o aniversário do programa Bate-Papo Previdenciário, um programa que começou totalmente despretensioso e acabou se tornando um dos programas assim mais conhecidos do direito previdenciário. E falo isso sem qualquer exagero, já que nós fomos assim os precursores, né, da ideia de live, a primeira live com convidado. Esse programa ele se iniciou lá no meu perfil, ainda no meu perfil, Ana Paula Fernandes, e depois o professor Roberto de Carvalho Santos me convidou para trazer ele para o IEPREV, né? Eu já era diretora do IEPREV na época, e aí ele me convidou para trazer o programa e foi muito bacana. E para comemorar esse programa, que é de aniversário, esse programa que está aí, né, falando desses 2 anos que nós tivemos mais de 100 entrevistados, olha só, entrevistas online, entrevistas físicas, presenciais, nos congressos do IEPREV. Então, a gente tem bastante coisa para comemorar. E eu vou aproveitar, iniciando já, e dizer que você que está aqui nos acompanhando, que porventura não está sempre, entra na nossa fanpage do IEPREV, curte a página e clica lá para receber as notificações. Assim, toda segunda-feira, quando a gente entrar online, você vai participar e também entrar com a gente para poder comentar, compartilhar e concorrer aos nossos sorteios. Mas eu quero falar um pouquinho agora do meu entrevistado. Não poderia ser diferente, né? Com quem eu iria fazer esse programa de aniversário? E tem que ser com a pessoa que esteve aí comigo, né? No meu primeiro programa. Então, quem inaugurou comigo o programa do Bate-Papo Previdenciário. Boa noite, Paulo Bacelar. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com você mais uma vez e muito honrado de estar podendo participar desse programa de aniversário. Fico sempre feliz quando eu lembro que a gente começou com o primeiro convidado seu, né? Ainda também, como você falou, sem nenhuma pretensão. E a gente não imaginava como isso seria importante no futuro, né? Com essa questão da pandemia, muitas lives, muitas entrevistas. E você aí foi a precursora disso tudo. E eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje comemorando essa data. Ah, obrigada, Paulo. Eu que fico feliz por você poder ter vindo, né? E por ter dado certo. E você sempre me dando sorte, né? Porque foi o primeiro programa, depois teve também o primeiro webinário que a gente realizou do CRPS. Eu não sei se você vai lembrar, mas a gente tem um histórico aí todo, né? Eu costumo falar, Paulo, que essa nossa amizade ela nasceu de amor e ódio. Eu acho que tem que contar para os nossos convidados. É verdade. Você, quando era conselheira do Conselho de Recursos da Previdência Social, e deu a sorte de eu estar, na época, sendo gerente do chefe, né, do SRD, do Serviço de Reconhecimento de Direitos, que é exatamente quando o INSS recorre das decisões das juntas de recursos para as câmaras. E você, como conselheira, eu sempre tentava te convencer que o INSS estava certo, né? Ao recorrer ao benefício. Mas eu aprendi muito com você nessa época, Ana, porque eu passei a não recorrer de tudo. Eu tinha um colega lá, quando eu cheguei logo no SRD, que ele era o responsável por fazer os recursos para as câmaras. E quando eu cheguei, eu criei um hábito de todos os recursos que, antes de ir para a Câmara, passar por mim, para eu analisar. E o pessoal dizia assim, Paulo, mas você vai ter mais trabalho, porque isso aqui já chegou na junta, eu já recorro. Aí não, mas a gente tem que analisar caso a caso, para ver se realmente é passível de recurso. Porque muitas vezes eu reconhecia o direito, até mesmo sem julgar, sem a junta julgar, quando eu via que foi um erro na via administrativa, né? O indeferimento já veio com erro desde o início, e eu peguei muito processo que vinha da junta de recursos para conceder o benefício, que estava pronto para recorrer para a Câmara, e eu não encaminhei para a Câmara para julgamento, mandei para a agência para julgar. E isso aprendi muito com você, com suas decisões. Eu me batia muito com você no debate,
mas também acompanhava muito as decisões da Câmara e da Junta de Recursos quando era realmente para conceder o benefício. Eu não recorria por nada, né? E aprendi muito com isso, com você também, e apesar das nossas lutas aí para cada um ganhar um recurso, né? Na brincadeira, mas claro, cada um com a sua defesa, e a gente aí sempre teve essa questão de amor e ódio, mas que se tornou uma grande amizade, que até hoje perdura aí, eu fico feliz por isso até hoje. Com certeza. Na verdade, a gente brigava pelo Facebook, né? Era muito engraçado. As decisões eram dentro do processo, mas a briga era no Facebook, né? Verdade. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aqui para todo o pessoal que está com a gente. Olha, deixa eu voltar aqui. A Valéria Fundão, nossa coordenadora, Priscila Turbuc, Tassiane, Alessandra Oliveira Minaré, nossa coordenadora. Um grande beijo para ela também. Um beijo para ela também. A Márcia Roqueto, a Tânia Cristina, Lucimara, Fernanda Gutierrez, Emerson Ferreira, a Vicky, nossa consultora de vendas, a Viviane, nossa coordenadora também, a Rejane, um perigo, pessoal, se tiver sorteio, a Rejane e a Regina levam tudo, viu? Já vou contando. A Rosilene Belascosa, a Valéria já falei, né? A Fátima Verdinelli, a Bruna, nossa coordenadora, que hoje ainda está no CRPS, hein? Eu saí, mas a Bruna ficou. E eu sempre gosto de contar para o pessoal, grande oportunidade que eu tive, Paulo, você sabe dessa história, né? De ir para Brasília foi graças à Bruna. A Bruna teve essa oportunidade, foi, e depois me deixou ir também algumas vezes, porque a vez mesmo era dela. E aí a Bruna também cedeu a oportunidade para eu ir para Brasília, né, Bruna? Eu gosto de contar essa história, porque o que é justo tem que ser lembrado. A Lucimara, meu marido Anderson, um grande abraço também. O João Vitor, olha, o João Vitor falando aqui que ele está feliz de fazer parte dessa história. E é verdade, para quem não sabe, tudo que eu comecei no IEPREV foi junto com o João Vitor, né? A gente sempre trabalhou juntos, todos os eventos, todas as coisas que a gente realizou. Então, o João faz parte aí da minha história dentro do IEPREV e as coisas que a gente realizou que deram certo. Então, um grande abraço. Estou com saudade de ir para Minas, acostumada lá, João Vitor me esperar com o cafezinho bem cedo, que meu voo chega lá às 5 e pouco da manhã, sabe, Paulo? E a única pessoa que acorda cedo desse jeito é o João Vitor. Então ele está sempre lá quando eu chego. Mandar um grande abraço. Oi? Tem que acordar mais cedo do que tudo, porque é longe, né, o aeroporto até o hotel. Sim, nossa. Então, é uma viagem, então tem que pegar a estrada cedo para ir para lá, para pegar o pessoal. Sim, mandar um grande abraço para o Sérgio Jeromes, que é nosso diretor também, que está aqui, ó, mandando abraço para você, ó. Gente boa. Grande tomamos uma cervejinha lá em Montes Claros. É muito legal o Jeromes, um amigo. A Isabel Ligeiro também, a Carla Bavoso, que é minha amiga aqui de Curitiba, a Maria Estela, o Pablo Moreira, a Marta Lúcia Guiar, que já foi minha aluna. Então, mandar um grande abraço aqui para o pessoal. A Carla aqui falando do grande gente de alto padrão. Obrigada, Carla, pelo carinho, né? E aqui a Viviane falando das nossas lives. Aí são 2 anos, mais de 100 programas, Paulo. Você já esteve aqui comigo pelo menos 4 vezes que eu calculei, viu? Fui dar uma olhada lá no nosso histórico. Essa é a 4ª vez que você vem no programa. É legal, eu me sinto muito feliz mesmo. Eu sempre disse a você que você tem um jeito de falar com a gente, de administrar o tempo, de conversar, você debate sobre todos os assuntos que você entrevista. Você não é só aquela pessoa que ouve, você também debate, você participa, você conhece também de cada assunto que você trata, então isso é um facilitador muito grande e torna você uma grande apresentadora, uma grande anfitriã quando se fala aí de live. Eu me inspiro muito em você. Você sabe que também já convidei algumas pessoas também para fazer, inspirada em você, mas eu tenho você sempre como uma referência nesse tipo de debate, nesse tipo de apresentação. Obrigada, Paulo. E nós não poderíamos fugir, né, do nosso tema de hoje, que tem que ser processo administrativo. Eu sei que você fala sobre tudo também, né? Essa é uma grande vantagem de ter estado, eu diria, no âmbito administrativo, você se obriga a conhecer de tudo. Verdade. Mas eu vou acabar caindo com você no tema de sempre, processo administrativo, que sempre tem algo para você colocar aqui, ensinar, compartilhar com os nossos seguidores, e não poderia ser diferente. Estamos vivendo um tempo de pandemia, muita coisa foi alterada,
passamos por uma reforma da Previdência, teve ofício circular, teve portaria, teve alteração em decreto. Então, acho que você pode falar muita coisa importante aqui para o pessoal. E eu queria falar das questões do processo administrativo. A primeira pergunta que eu vou lançar para você, já para complicar a sua vida. Primeiro, para você cumprimentar o nosso público, obviamente, mas junto, eu já vou te passar para você falar. E o processo administrativo? Afinal de contas, a reforma mexeu com o direito material. Mas e o processo? Melhorou ou piorou após a reforma, Paulo? Olha, Ana, agora, depois da reforma, eu costumo lembrar que o advogado hoje que não trabalha com processo administrativo, ele vai ter dificuldade, porque a cada dia mais está se colocando barreiras para se conceder, reconhecer o direito, né? Tanto no âmbito administrativo como no judicial. E agora, depois da reforma com o decreto 10.410, ficou mais latente, mais visível, porque muitas coisas que eram já definidas na via judicial, que eram até de desvantagem em relação à via administrativa, se trouxe para o âmbito administrativo o reconhecimento. Um exemplo disso é sempre aquela história que muita gente tem dúvidas de como pagar, de como contar como carência as contribuições em atraso. Então, esse é um ponto que eu coloco sempre nas nossas discussões, é sempre um exemplo que trouxe do judicial uma regra que na via administrativa era mais vantajosa e acabou trazendo uma regra judicial mais prejudicial ao segurado, por causa de decisões judiciais causadas por terem levado questões administrativas para o judicial sem ter extinguido o processo administrativo, sem ter exaurido as vias administrativas. Esse exemplo é um exemplo clássico de pagamento em atraso após a primeira contribuição em dia, que era contado para carência na via administrativa e na via judicial não. Na via judicial, por uma decisão da TNU, só poderia contar como carência as contribuições pagas em atraso até a perda da qualidade do segurado. E já na via administrativa não importava a perda da qualidade do segurado, principalmente por causa da Lei 10.666. Em um decreto, em um memorando 25 de 2008, que o INSS emitiu, confirmando essa tese, de que após a primeira em dia você poderia pagar qualquer pagamento, qualquer contribuição para contar como carência para o autônomo e para as aposentadorias. Né? Lógico, para salário maternidade, para auxílio-doença, isso não é contado. Você precisaria realmente recuperar a carência perdida e contar a partir da primeira em dia novamente. Você teria que retornar a contribuir novamente como a primeira em dia e contribuir com metade da carência para recuperar as contribuições perdidas. Mas para aposentadoria, não. E na via administrativa isso nunca foi discutido. Mas por que isso foi alterado? Porque o advogado que não tinha esse costume, a grande maioria das advocacias não tinha esse costume de exaurir as regras administrativas. Eu até admito que, por desconhecimento das próprias normas administrativas, porque não são divulgadas, né? Memorandos, portarias, eu brincava sempre, Ana, que quando eu dava aula, eu ia para Belo Horizonte, por exemplo, dava aula na pós do IEPREV, e o pessoal perguntava, e eu apresentava alguns memorandos, algumas portarias, e os alunos perguntavam, professor, como é que a gente adquire essas normas, já que você está trazendo em aula? Aí eu falei, somente fazendo os cursos do IEPREV, porque eu levava essas normas em aula, mas não podia nem cobrar do advogado que fosse exaurir uma via administrativa com base em memorandos e portarias, porque esses memorandos e portarias realmente não eram divulgados. Hoje está mais facilitado, hoje com tantos grupos de WhatsApp, às vezes você chega a receber uma portaria, um memorando novo, por um grupo de WhatsApp, né? Não tem nem site, nem no próprio site do INSS, mas até mesmo colegas que depois que começamos a trabalhar tanto com o processo administrativo, muitos outros servidores começaram a entender essa importância do advogado conhecer de normas administrativas, que passaram a contribuir também. Não só eu como professor, mas outros servidores que começaram também a dar aula ou começaram a participar de seminários, palestras e também a divulgar certas normas internas
que para o INSS eram restritas aos servidores, mas que para a população seriam normas importantíssimas que alteravam direitos, mas que a população, o cidadão comum, ficava sem saber, e principalmente a advocacia. Então, para que a gente possa realmente a trabalhar com o direito, garantindo o direito, precisamos trabalhar hoje muito com o processo administrativo. Isso está sendo visto muito agora, por causa da reforma. Porque a maioria das coisas que foram alteradas na reforma atinge diretamente o processo administrativo. Essa é uma regra. A regra do benefício agora, da análise do benefício mais vantajoso, isso só estava na IN, na instrução normativa. Agora veio no corpo do decreto 10.410. Tinha que ter um decreto, uma norma escrita de que o servidor tem a obrigação de informar o segurado o melhor benefício. Antes não tinha isso, só tinha na IN. Benefícios que eram requeridos de maneira diversa, daquele que a pessoa tinha direito, o servidor ele poderia analisar aquele direito diverso, independentemente do pedido, ser correto ou não. Mas isso também só tinha na IN. No decreto agora, no 10.410, foi incluído artigos dizendo que, se você requerer um benefício diverso daquele que você tem direito, cabe ao servidor conceder o benefício correto, independentemente dele ter requerido errado aquele benefício, né? Então, muitas coisas que se tinha na via administrativa somente em normas internas, veio agora para o decreto. Então, a procura por saber de questões administrativas, principalmente agora por causa do decreto, ela se tornou muito evidente a sua importância. Então, a importância do processo administrativo que a gente já divulgava, que a gente já conversava, você que já dava aula sobre recursos, né? Eu que sempre comecei também a dando aula sobre processo administrativo para advogados, em que uma época em que a advocacia não queria saber de processo administrativo, a ideia era pegar uma carta de indeferimento e ajuizar, trouxe para a via administrativa regras que, por causa desse costume de levar tudo para o judiciário e alterar regras administrativas já consolidadas, por causa desse costume de levar tudo para o judiciário, que o judiciário criou normas mais prejudiciais. Isso agora fica muito evidente a importância da atuação no processo administrativo. É uma coisa que a gente falava muito, lembra? Eu me lembro, assim, que quando a gente dava essas aulas e a gente se completava lá na pós, né? Você dava a aula a parte da agência e eu dava a parte do curso. E eu me lembro muito que a gente até meio que fazia uma casadinha, assim, que a gente falava, olha, de tanto procurar direto o Poder Judiciário, ignorar a existência do administrativo, nós fomos abarrotando o Poder Judiciário, o Judiciário foi criando regras que não existem. Regras próprias. Regras próprias que não existem. Enquanto o Poder administrativo, a via administrativa recursal, é uma mãe, né? E você sempre falava isso, eu me apropriei dessa tua frase de que o INSS era uma mãe, e as pessoas não conseguiam entender isso. Mas tanto era uma mãe, e ainda é em algumas coisas, claro que a gente tem algumas que ficaram um pouco mais difíceis, o direito material ficou um pouco mais, o acesso ficou um pouco mais complexo, mas a gente falava muito sobre isso, eu lembro bem, porque enquanto na via administrativa não se pode fugir da letra da lei, aquilo que a IN traz de positivo, independente de estar mais exacerbado do que na lei ou no decreto, passa a ser uma confissão a partir do momento que está na IN. Então, se está na IN, o INSS vai cumprir. Então, tem tanta coisa boa, tantas coisas positivas, e eu acho que a gente deixou dormir em berço esplêndido, né? Essa parte boa do processo administrativo. E agora a gente está lidando com normas mais duras, essa questão da carência que você falou, a questão do recolhimento em atraso, que antes aquele reconhecimento do direito de recolher em atraso, por exemplo, não tinha dúvida, né, de que se eu tinha um primeiro recolhimento de contribuinte individual lá na década de 70, por exemplo, houve uma inscrição material, eu poderia aceitar aquele período todo. Agora a gente observa que o decreto vem um pouco mais duro nesse sentido. E aí eu queria que você apontasse algumas outras questões que são importantes para que a gente possa tratar com o pessoal. Tem a questão da DER, afinal de contas, se eu só trouxer uma prova, vai mudar a minha DER, mas de repente lá no regimento do CRPS, acho que é o artigo 56, ele fala que a prova ela pode ser trazida a qualquer momento.
Então, aquela prova, ela é constitutiva ou eu só estou falando de uma prova quando essa prova não existia na DER? Tem muita coisa para a gente debater, né, Paulo? A gente vai ter que ainda valorar que tipo de prova é essa que vai mudar a minha DER. Pois é, isso ainda é uma coisa que a gente fica em dúvida. Quando eu pego um processo assim, Ana, que eu explicava em aula, eu até brinco com você, que eu digo que o pessoal diz assim, processo administrativo é só recurso. Aí eu sempre falei, olha, eu dou aula de processo administrativo, mas não é recurso. Então eu sempre quis deixar claro que o processo administrativo é desde o momento que você protocola um benefício até o momento que tem um conselho de recursos julgando algum recurso. Tudo é processo administrativo. Então sempre eu criei uma regra até brinquei com o Roberto quando ele começou a fazer a pós-graduação da IEPREV. Eu falei, Roberto, cria 2 disciplinas, processo administrativo 1 e processo administrativo 2, que é exatamente para separar esses 2 momentos. Porque você pode falar que vai dar aula de processo administrativo, mas nem tocar em assunto de recurso, né? E somente no reconhecimento inicial ali mesmo, na agência. E aí depois, ainda até o recurso administrativo, seria o processo administrativo 2. Então, doutrinariamente, seria isso. Agora, tem 2 coisas, Ana, que eu gosto sempre de falar. Muitos indeferimentos é causado não pelo direito que a pessoa não tem e você tem decisões judiciais mais favoráveis. Não é sempre que o servidor indefere por causa dos limites legais. Isso é muito importante falar. É muito desses indeferimentos, se a gente pudesse fazer um estudo, se eu tivesse estudando no mestrado ou doutorado, ou fazendo alguma coisa assim, que eu pudesse só estudar, tivesse parando meu tempo só para estudar, eu ia querer levantar, no Brasil, a quantidade de benefícios que é indeferido por falta de conhecimento do servidor. Não é nem por causa dos limites legais. Você falou aí que o servidor ele é limitado à lei, mas é limitado também à IN, é limitado ao decreto, à norma interna, uma portaria, até mesmo uma consulta, né? Mas existem também indeferimentos que é causados pelo desconhecimento do servidor. Tem servidor que não conhece artigos da IN. São 803 artigos. Então, eu sempre incentivei o advogado a requerer o benefício por escrito, fazer uma petição básica que seja, né? Mas que aponte onde está o erro, fazer contagem de tempo de contribuição. Eu, quando era servidor, que eu via benefícios sendo requeridos por advogados, eu perguntava, tinha advogados que iam na agência protocolar, eu perguntava, doutor, o senhor fez cálculo para ver se tem direito mesmo? Ele não, ele esperava que o servidor desse o resultado, entendeu? Então, advogados... Na verdade, Paulo, esse tipo de advocacia, ela é meio vergonhosa, né? Advogados que só protocolam, para protocolar qualquer um faz, né? Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, muita gente desconhece o direito previdenciário, faz o pedido administrativo, espera a resposta do INSS para somente, então, conseguir entender o que foi e o que não foi dado. É complicado, né? E o problema é que daí é aquela história que nós dois uma vez falamos num congresso, não sei se você vai lembrar. Aí a pessoa, quando ela vai recorrer, ela não sabe qual é o ponto controvertido. Não sabe, exatamente. Ela perdeu e o que ela tinha direito, né? Nós não sabe analisar uma carta que a gente tinha que entender, estudar e dizer qual era o direito, porque o recurso não sabia. É complicado. Exato. E até internamente, as gerências, a gente sempre, quando fazia reunião com as agências, a gente dizia para o servidor fazer o despacho correto, até incluindo isso até na IN, a obrigatoriedade do servidor despachar e demonstrar por que estava indeferindo, exatamente porque o advogado, ou o próprio segurado, né? Segurado menos ainda, não sabia fazer a análise do indeferimento e dizer quais são os pontos controvertidos, por que foi indeferido aquele benefício, por que foi indeferido o benefício, né? Se foi por realmente uma barreira legal ou se foi por desconhecimento, né? Porque não cumpriu determinados artigos que estavam já na IN e o servidor não cumpriu. Então, isso é muito importante. E a outra coisa, Ana, que eu queria falar é que o papel da procuradoria. Eu já vi disputas, não, eu já vi defesas da procuradoria
fazer defesa de indeferimento a todo gosto, a todo custo. Olha, teve um processo que eu ganhei um salário maternidade, por exemplo, de uma contribuinte individual que passou a contribuir depois do parto. E a sentença foi favorável, o juiz afastou aquelas contribuições após o parto. Alô? Estou te ouvindo. O juiz afastou aquelas contribuições após o parto e concedeu o benefício. O procurador recorreu do 13º salário, dizendo que a contribuinte individual não tinha direito à parte proporcional do 13º salário. Coisas que a gente sabe que é concedido na agência. E quando o benefício é concedido, vem a parte do 13º proporcional. Então, esse é um exemplo que eu dei, assim, porque é uma coisa muito besta, né? Muito boba, mas que o procurador recorre. Coisas que você deveria já reconhecer o erro na via administrativa de um servidor que errou ao indeferir um benefício e já conceder, não recorrer ou fazer logo acordo, sei lá. Eu fico assim muito indignado, sabe, com essa ação da Procuradoria. Eu acho que a Procuradoria, vendo o erro do servidor na ponta e saber também, o próprio procurador, né, é até um desabafo que eu faço com você hoje. A própria Procuradoria não conhece as normas internas, não conhece os memorandos. E tem muitos memorandos que são feitos, são realizados, são editados com base em pareceres da própria Procuradoria. Por exemplo, essa questão da contribuição paga em atraso, por exemplo, que é o memorando circular número 25 de 2008, ele é carimbado pela Procuradoria. E a Procuradoria recorre quando você leva para o Judiciário. Entendeu? Eu não entendo por que é isso. Talvez eu não entenda de processo judicial. Mas, assim, é difícil entender por que a Procuradoria recorre de decisões em que a justificativa do advogado é com base em memorandos que foram aprovados pela própria Procuradoria, entendeu? Sim. E aí causa entendimentos contrários na via judicial que trouxe para cá. E aí, falando nessa questão material, eu lembro de um caso que é sobre já a MP 871 de 2019, que trouxe a questão do auxílio acidente não computar para manter a qualidade segurada. A gente teve essa decisão agora, não foi? O ano passado, uma Sim. regra também alterada, causada não só pela reforma da Previdência, mas por reformas que vieram acontecendo desde 2015, né, com medida provisória, reformas sobre a pensão por morte, sobre o auxílio reclusão, mas essa eu destaco bem, que é a questão do auxílio acidente não manter a qualidade segurada, né? A gente vê lá que a regra administrativa é que um benefício, enquanto a segurada estiver recebendo benefício, aquele benefício mantém a qualidade segurada. E não se fala que é benefício indenizatório ou não, fala benefício. E na via administrativa, sempre o auxílio acidente manteve a qualidade segurada, enquanto ele estivesse recebendo. Quer dizer, se a pessoa tiver um acidente e ficar recebendo auxílio acidente, ele seria segurado pro resto da vida, né? Ou até o óbito, ou até a aposentadoria. E isso foi alterado graças a se levar questões judiciais para a via administrativa. Isso aí é um caso. E agora, com o outro decreto agora, que é o 10.410, que eu nunca vou esquecer esse decreto, que é da data do meu aniversário, 30 de junho de 2020, esse decreto trouxe a questão da novidade em relação ao recurso quando se traz uma prova nova. Que é muito importante falar o seguinte: de um indeferimento, você pode ter duas opções, ou até as duas ao mesmo tempo. Eu dou sempre essa dica. Do indeferimento, você pode entrar com a revisão administrativa ou entrar com o recurso administrativo. O recurso administrativo, você tem um prazo, que é de 30 dias após a data do conhecimento daquele indeferimento. Você tem 30 dias. Uma revisão, não. Uma revisão, você tem aí 10 anos para revisar o ato administrativo. Só que na revisão tinha um detalhe. Você só pode entrar com revisão se você tiver com todas as provas no processo original. Então, se você tinha lá, por exemplo, eu já fiz uma revisão, por exemplo,
para incluir uma esposa na pensão por morte. A pensão foi concedida para a filha e a ex-esposa, que recebia pensão alimentícia, então dividia a pensão entre uma filha do segurado e a ex-esposa do segurado. E a esposa atual, que era casada com ele, não teve direito à pensão. O servidor acho que esqueceu, não viu, e só deu para a filha. E aí é caso para revisão. Você entra com a revisão administrativa para incluir a esposa. Agora, os efeitos financeiros da revisão serão da data da inclusão de um novo documento. Então, se essa pensão já existia a certidão de casamento no processo administrativo desde a origem, os efeitos financeiros vão ser desde a origem, desde a DER. Sim. Então, ele vai receber o atrasado desde a DER e vai dividir a cota com a outra detentora do outro benefício, que é a desdobrada. Agora, se esse benefício fosse indeferido e eu tivesse entrado com a certidão de casamento agora, numa revisão, eu não poderia pedir a revisão. Isso aí já era assim na revisão. Eu não posso entrar com uma revisão com um elemento novo. E isso não foi alterado. Para ser revisão, eu tenho que estar já com um documento novo, um documento já na origem. A revisão de benefício concedido, eu posso ter um novo documento. Então, vamos lá. Só para ajeitar aqui o que eu estou falando. Isso. Um benefício indeferido. Você vai entrar com a revisão. Você só pode entrar com revisão para benefício indeferido com elementos que já estejam no processo. Se eu estou entrando com a revisão com documentos novos, você não entre com revisão, porque não pode pedir revisão de benefício indeferido com novo documento. O documento tem que ser da época. Mas para recurso, eu poderia juntar um documento novo até a CAGE, até o julgamento da CAGE, que isso não tinha problema. Os efeitos, por causa do enunciado da turma do Conselho de Recursos, você bem disse, você poderia entrar com um novo documento de um benefício indeferido e você teria direito ao recebimento desde a DER. Agora, para o decreto 10.410, você não pode mais entrar com um benefício que foi indeferido, você não pode entrar mais com um documento novo. Porque se você entrar com um documento novo, na revisão seria indeferida a revisão, porque era um elemento novo, e no recurso seguiria o recurso. Mas agora não. O recurso, na junta de recurso, ou na CAGE, você terá alterada a DER. Isso pelo decreto 10.410. Que pode ser que a junta de recursos não acolha. Mas se tiver no decreto, é possível que a junta de recursos agora seja obrigada a cumprir com essa determinação nova de um decreto, né? Porque antes você tinha na IN, a junta de recursos ela não era obrigada a seguir artigos de IN que fossem prejudiciais ao segurado. Mas estando no decreto, um documento novo de um benefício indeferido, aquele benefício pode ser concedido, mas a DER será alterada para a data que foi apresentado aquele documento. Isso para benefício indeferido. De um benefício concedido, mas concedido errado, você pode entrar com revisão e a revisão também já seria concedida a revisão, mas os efeitos financeiros da revisão seria da data do novo documento para frente. E no recurso, não, no recurso você poderia ter os efeitos financeiros desde a DER, mas agora também os efeitos financeiros também serão da data do novo requerimento. Quer dizer, igualou a questão da revisão com o recurso pelo decreto. Agora, eu coloco sempre para a gente questionar o seguinte: existe um artigo na IN que fala o seguinte: se você entrar com a revisão de um benefício indeferido, cujo documento que você está apresentando agora era de ciência do servidor, mas que aquele servidor não fez exigência, esse documento que você está apresentando não pode ser considerado um novo elemento. Isso para a revisão. E aí eu quero pegar esse artigo da IN, que é de revisão de benefício indeferido, que a IN ainda não alterou, que seja levado também para o recurso. Então, por exemplo, se você tem um vínculo extemporâneo e o servidor indefere um benefício, porque não tinha carteira, por exemplo,
não tinha carteira no processo. Você sabe que agora com o INSS digital, muitos segurados dão entrada no meu INSS sozinho, né? Sem advogado. Então, eles podem requerer o benefício sem documento nenhum. É só entrar no meu INSS, fazer o requerimento, só informar os dados que estão lá no sistema e não anexar documento nenhum e dar entrada. Ao servidor, ele vai analisar o processo, quando ele pegar naquela tarefa, e vai ver que tem benefício que tem vínculo extemporâneo, com a data de informação fora do prazo, ou vínculo de contribuinte individual, prestador de serviço, ou até mesmo de empregados, com vínculo extemporâneo. Então, a questão é a seguinte: é obrigação ou não é de um servidor fazer exigência para apresentar a carteira? Então, eu entendo que é obrigação do servidor, porque o artigo 19 ele fala muito bem. Artigo 79, agora não me lembro o artigo. Ele fala que a documentação incompleta não é óbice para concessão, análise do benefício, cabendo ao servidor fazer exigência. Isso no decreto 10.410 também continuou isso. Então, você pode, Até com elemento novo. Se essas coisas mudassem, a gente estaria perdendo a essência da busca do melhor benefício, né? Exato, e que o decreto trouxe, né, para o decreto, essa busca do melhor benefício. Então, cabe ao servidor fazer exigência. Ele não fez exigência e indeferiu. Eu posso entrar com revisão, apresentando agora a minha carteira de trabalho, para tirar aquela marca de extemporaneidade, aí cabe ao advogado também conhecer, quando a gente falou na estante há pouco, conhecer por que foi indeferido. Foi indeferido porque isso. Porque o servidor não analisou o vínculo extemporâneo. E eu entrar com a minha carteira de trabalho agora, para que o servidor possa fazer a análise. Outra coisa que o pessoal me perguntou muito e eu achei interessante. Lá, quando você protocola o benefício do meu INSS, tem as perguntas. Você possui período especial? Se você marcar sim e não apresentar o PPP, cabe também você entrar com revisão, caso o servidor indefira sem pedir o PPP, porque você marcou que tinha período especial. Então, tem a obrigação do servidor a exigir o PPP para analisar, já que você disse que tem período especial. Então, a gente pode escapar dessa questão de novo elemento, alegando que o servidor tinha conhecimento daquele fato e que não fez exigência para que o servidor, o segurado, pudesse analisar. E isso, gente, eu não iria para o judiciário de cara, porque não sei como é que o judiciário vai pensar dessa forma. Se realmente não tinha o PPP lá, e ele vai dizer que não tinha interesse de agir porque você não apresentou o PPP. Ele não quer saber se era para o servidor fazer exigência ou não. Mas na via administrativa, se o servidor que for analisar uma revisão, ele vai ver que o colega dele era para ter feito a exigência e não fez. E aí você pode escapar dessa questão do novo elemento, porque você tem que saber que aquele servidor deveria saber daquele processo. Eu tive um caso em 2018 que o segurado não apresentou uma certidão militar. E aí, em 2019, eu já estava fora do INSS, e ele teve no meu escritório, e eu falei, olha, o servidor não pode imaginar que você trabalhou no Exército, que você tinha uma certidão militar. Então, eu não acho que seria novo elemento. Mas isso agora, Ana, muda muito, porque o sistema agora pergunta se você teve vínculo militar. Não sei se você já viu como é que faz o protocolo, se você já tentou fazer de alguém, ou você agora eu tô sem advogar, né, Paulo? Mas aí eu de vez em quando advogar, então. De vez em quando eu então, agora para ver, assim, que daí Então agora é interessante isso. É interessante porque se fosse hoje, essas perguntinhas elas são fundamentais, porque se o segurado informa ali nas perguntas que ele tinha período militar e não apresenta certidão militar, é para o servidor fazer exigência. Porque na época não se fazia essas perguntas, entendeu? E a gente até colocava em aula, olha, você vai ter que perguntar ao seu cliente isso. Porque não tinha essas perguntas automáticas no requerimento. Agora no requerimento tem essas perguntinhas, sim ou não. Então é fácil você localizar. Se você marcou um sim ali, que tem um PPP, marcou um sim que tem regime próprio de previdência para averbar, é para o servidor fazer exigência para apresentar uma certidão militar. É para o servidor fazer exigência para apresentar um PPP. É para o servidor fazer exigência para apresentar uma certidão
militar ou de regime próprio. Então isso é muito interessante, porque como o processo hoje é digital, não tem mais o bate-papo do servidor com o segurado. Então o segurado não vai poder adivinhar o que é que você tem, né? Sim. E agora com essas perguntas, seria uma forma de comunicação do servidor com o segurado para poder você exigir que o servidor faça exigência. Outra questão que é muito comum de se fazer exigência é a contribuição da dona de casa. Quando ela paga 5% da dona de casa, do facultativo, e não está cadastrada no CAD único, por exemplo, que é uma obrigação. É a obrigação do servidor emitir a guia para fazer a complementação para 11% ou 20%. Então, se ele não faz e indefere direto esse benefício, você pode pagar a complementação e pedir uma revisão e receber o benefício desde a DER, porque não era para ser considerado novo elemento por causa da exigência que o servidor deveria ter feito e não fez. Então, queria refletir sobre isso, saber sua opinião e você tentar ver o que é obrigação do servidor fazer para que a gente possa tirar essa questão do novo elemento, até mesmo na junta de recursos, porque agora até a junta de recursos vai ter que analisar essa questão do novo elemento. Com certeza. E muita gente perguntando aqui, ó, a questão do PPP, o pessoal falando, olha, e quando o PPP está retificado, é documento novo ou não é? E o que aqui, ó, no caso da empresa se recusar a entregar o PPP, o segurado em forma negativa, e mesmo assim é negado tempo, pode pedir a revisão juntando um PPP que foi fornecido só posteriormente? Então, assim, o pessoal ainda fica com essas dúvidas, né, a respeito, olha, e quando que eu entendo que ele é novo ou não é um documento novo? Então, eu passo para você dar mais uma faladinha aqui para o pessoal a respeito dessa questão do documento. Então, a gente deve criar precedentes, porque a gente não sabe como é que o judiciário vai pensar sobre isso, né? Por isso que nesses pontos, eu não iria para o judiciário, porque eu acho o judiciário um pouco mais rigoroso em relação ao novo elemento, mas eu acho que a gente deve insistir nessa tese de que se você apresentou um documento e o servidor... Ana, se você faz uma exigência, isso nunca vai ser novo elemento, porque é antes da concessão, é antes da análise. Se você está pedindo uma revisão, veja bem, se você está pedindo uma revisão, você tá revisando a análise. Então é como se voltasse ao status quo antes da conclusão da tarefa, entendeu? Então, se você apresenta um PPP que estava para ser retificado e a empresa retificou depois de você entrar, ao meu entendimento, isso não é novo elemento e a gente deve insistir nisso, porque a gente só vai saber realmente a cabeça do servidor, né? Porque agora servidores são de todo o Brasil, você não tem condição de saber como é que pensa o seu servidor ali da sua região, isso vai gerar para todo lugar. Vamos ter que esperar instruções, talvez uma IN nova, uma IN 77, mudar para outra IN, mudar nova, portarias que falem sobre o decreto, que até agora não saiu nenhum, e as decisões do Conselho de Recursos, que vai ser muito importante. Eu conversei com o Gustavo Beirão, o professor Gustavo Beirão, que é um grande professor também de recursos, grande amigo, colega. Ele falou que o Conselho de Recursos estava preparando um sistema novo de acompanhamento de processo, porque é muito ruim o sistema de acompanhamento de recursos, né? Às vezes eu temo entrar com recurso, eu mesmo temo entrar com recurso por causa da dificuldade de você juntar um documento, de você juntar um embargo de declaração, por exemplo, um pedido de uniformização. Então, tudo isso é muito difícil se juntar, porque o sistema de recursos hoje não é de acesso ao segurado, nem ao advogado. Então, ele disse que esse sistema vai ser melhorado. Agora, o que precisaria ser melhorado mesmo é uma consulta de jurisprudência. Então, por exemplo, se uma decisão de uma junta de recurso fala que uma retificação de PPP ou um documento que foi aposentado depois que o benefício foi indeferido, mas o servidor não fez exigência e você conseguir reverter e não ser considerado novo elemento, isso vai ser fundamental. A gente vai precisar dessas decisões recursais, principalmente, para a gente criar nova jurisprudência quanto a isso, porque vai ser necessário, inclusive,
para a gente poder levar para o judiciário alguma coisa dessa. Mas a gente precisa ter acesso à jurisprudência da Junta de Recursos, porque elas vão formar decisões novas que vai nos dar embasamento para a gente definir essa questão de novo elemento ou não. Ótimo, excelente. E aproveitar, Paulo, o pessoal está aqui perguntando o seguinte, olha, e os efeitos retroativos do decreto? Qual que é a tua opinião? Por exemplo, nós temos normas que são mais de direito material, normas que são mais de direito processual. Então, eu passo a palavra aqui para você, porque eu queria que você ainda falasse, pessoal, um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gilberto Orsolan Jacques, que é nosso coordenador também. Bruna Correia Ortiz está aqui falando, olha, está em implementação a busca pela jurisprudência administrativa. O sistema está sendo atualizado com julgamentos pela DataPrev, né? Isso vai ser uma ferramenta importante para a gente. Mas ainda, me mantendo aqui na pergunta que a gente parou, ó, eu quero que você fale, Irenita perguntou dos efeitos retroativos do decreto, vou passar para você falar. Olha, eu citei aqui agora há pouco a questão do retroativo. Eu acho esse tema muito importante, esse tema da carência. Vamos dizer que eu tenho uma cliente, dá um exemplo que eu acho que dá para definir bastante. Ó. Eu tenho uma cliente que ela tem 9 anos de contribuição. Ela era contribuinte individual e pagou a primeira em dia lá nos anos 90 e tem 9 anos de contribuição. Eu fazendo o cálculo dela, eu vi que tem buracos, tem períodos que ela não contribuiu, de 8 anos, que daria os 15 anos de contribuição. Ela tem 69 anos de idade. Eu já teria a idade, faltaria ter apenas os 15 anos. Pela regra anterior, vamos dizer que não existisse o decreto. Pela regra anterior, o que é que o INSS fala sobre esse caso? Ó, a pessoa é contribuinte individual, ela é autônoma. Ela tem a primeira contribuição dela lá atrás em dia. A primeira contribuição foi em dia. Então, vamos dizer, janeiro de 90. Ela fez a contribuição dela até o dia 15 de fevereiro de 90. Então, pagou a primeira em dia. Se ela tivesse pago no dia 30 de fevereiro, 28 de fevereiro, a primeira em dia não seria janeiro. Aí eu ia para o mês de fevereiro, que ela tinha que pagar até o 15 de março de 90. Se ela pagou no dia 20 de março, eu teria que ir para o mês de março para saber se o mês de abril ela pagou em dia. Então, eu tinha que ir buscando até chegar na primeira em dia. Chegou na primeira em dia, eu tinha que fazer uma consulta no INSS se essa pessoa ela não foi à agência do INSS e fez um encerramento de atividade. Então, a gente tem que olhar, observar a atividade da segurada. Então, vamos dizer que ela era costureira, por exemplo. Ela foi lá na agência e encerrou em 91 a atividade dela. Então, não podia pagar mais. De 91 para frente, não poderia mais contribuir esses buracos que tiver, caso eles existissem. Mas, se eu vou no INSS e tem lá a atividade dela registrada, a costureira, 1º de janeiro de 90, e a data fim está em aberto, ela não encerrou essa atividade, porque isso era um costume antigo de você fazer as inscrições da atividade. Hoje, você não precisa mais fazer isso. Basta que você contribua. Então, se um segurado quer contribuir agora como Uber, por exemplo, como taxista, como vendedor ambulante, basta ele comprar aquele carnezinho laranja ainda e fazer a contribuição dele no mês que ele aí é autônomo, automaticamente ele fica pagando todo mês. Então, antigamente o pessoal fazia essas inscrições. Então, esse caso, a pessoa pagou 1º de janeiro de 90, tem lá a atividade dela costureira no INSS. Então, nesse caso, você tem que ir na agência. Para isso, a agência precisa estar aberta, né? Então, alguns poucos casos em que você necessita da agência. Você precisa saber a atividade, se existe atividade em aberto dela. Existindo atividade em aberto, a própria IN fala sobre isso. Eu não sei, eu não costumo guardar nome de artigo, né? Eu não costumo decorar artigo. Mas na IN tem claro isso. Que ao ter inscrição de autônomo e a primeira em dia paga, e se tiver vínculo em aberto, ele é considerado segurado, ele é considerado devedor. Então, não importa se ele tem mais de 5 anos daqui para trás, se ele tem se ele tem um tempo maior de 5 anos, que é o caso que você pode contribuir a qualquer hora, né? Você pode chegar no site e fazer as contribuições até 5 anos. Passou de 5 anos, você não pode contribuir
por conta própria. Você tem que ir na agência pedir a indenização, que também é um serviço que é feito na agência. Então, você tem que ir na agência pedir, solicitar. Então, esse período que é indenizatório, você deve pedir na agência. Você vai precisar de comprovar esse período? Olha, gente, eu estou falando aqui um caso específico de autônoma que tem a primeira em dia e que está com vínculo em aberto. Você não precisa fazer comprovação desse vínculo. Ah, professor, mas passou de 5 anos, não importa. Para o INSS, esse segurado ele é devedor. Então, se ele é devedor, ele pode contribuir a qualquer tempo. Professor, esse período vai contar para carência? Esse período conta para carência. Isso está no memorando circular número 25 de 2008. Inclusive, esse memorando, ele tem vários modelos, vários exemplos de períodos. Tem um exemplo lá que a pessoa contribuiu até 92 e só veio contribuir novamente em 2002. Então, de 2002, ele pagou de 96 a 98, por exemplo. E todo o período pago por esse segurado, lá no exemplo que é feito pelo INSS, está a contagem da carência. E todas as contribuições que o segurado pagou contam para a carência. Aí veio o decreto. Por que o decreto mudou? Porque existe uma decisão judicial em um processo de aposentadoria por invalidez, onde essa decisão até está correta. Aposentadoria por invalidez, se você perde a qualidade de segurado, realmente você precisa voltar a contribuir a primeira em dia em diante, para você recuperar contribuições para carência. Isso é tranquilo. Só que essa decisão foi no processo de aposentadoria por invalidez e que gerou um entendimento na TNU, que todas as contribuições pagas em atraso só vão contar para carência se forem pagas até a perda da qualidade de segurado. Então, no nosso exemplo, se ela pagou janeiro de 90, ele teria até o fevereiro de 91 para pagar o mês de 90 todo. Se for querer pagar agora, não contaria para carência. Para aposentadoria, conta. Para aposentadoria por invalidez, não. Para salário maternidade, não. Para auxílio-doença, não. E aí veio o decreto, copiou essa decisão da TNU e colocou lá no artigo no decreto, artigo 176. Porque lá eles estão aplicando para tudo, né, Paulo? Para tudo, ele generalizou, exatamente. Então, é isso que a gente não entende, como é que os advogados deixam acontecer isso. Porque foi por causa de uma decisão dessa que a Procuradoria, aproveitando o caso, e com certeza influenciou na execução desse decreto para colocar esse artigo lá, porque era uma decisão judicial. Agora, veja, eu já vi várias decisões em sustentação oral, Ana, que eu ficava me contorcendo na cadeira. O juiz, a turma recursal, julgando o caso e que a pessoa contribuiu após a perda da qualidade e não contando para carência numa aposentadoria por idade. Mas que não era... Paulo, eu vou fazer até um adendo aqui em duas situações. A primeira, a gente tem advogados que não conhecem a matéria, pegam, vão sustentar e não chegam no ponto controvertido. Vai lá, fala de qualquer coisa, mas não fala desse ponto que está sendo discutido. Falta de conhecimento. E o segundo é a dificuldade do juizado especial. Às vezes você tem um excelente advogado, mas você não tem um acórdão paradigma, você não consegue subir aquela exata questão que está controvertida no processo, e você perde uma questão que, se fosse um recurso especial, se estivéssemos na vara comum, se eu pudesse subir com recurso especial, falando de contrariedade à lei, eu poderia mudar aquela situação, mas eu fico presa no incidente de uniformização por causa do paradigma também. Tem que colocar isso. A gente tem duas situações. Uma, às vezes, é a falta de conhecimento mesmo da defesa, e em outros pontos é a questão de que o juizado especial, ele produz essas pérolas aí, Paulo, por causa da dificuldade recursal, né? O fato de você depender do paradigma, depender da súmula, para ter o recurso admitido. Então, isso é um problema também. Não tem como a gente fechar os olhos, né? E outra coisa que eu penso também é a dificuldade do advogado levar... assim, eu acho que o advogado não acredita que um juiz vá decidir uma ação por causa de uma norma administrativa, né? E eu conversando até com o professor meu Deus, professor do Rio, meu Deus, me perdoa aqui. O Fábio Souza, me desculpa. O Fábio, ele até numa live comigo, ele falou: Paulo, eu acho que o advogado precisa levar o juiz essas questões administrativas. Sim. E existe, eu acho que é um medo, talvez, da advocacia, de, não, o juiz não quer saber de norma administrativa. Acho que é um medo
que o advogado tem de tomar assim, uma dura do juiz, sabe? De dizer assim, isso aí é lá no INSS. Mas se a lide é por causa de decisões administrativas, né? Por que o juiz não se interessa em saber como é na via administrativa, né? E aí que eu falo da minha crítica com a Procuradoria, que a própria Procuradoria não leva essas questões e faz a defesa, porque eu acho que a Procuradoria não devia fazer a defesa do INSS, ele devia fazer a defesa do direito, né? Se o direito é garantido para o segurado, eu acho que ele deveria defender. Bom, é só uma opinião minha, né? Se eu fosse procurador, eu faria isso. Talvez eu levasse uma bronca aí da Procuradoria Geral. Mas falando aqui sobre essa questão do retroativo, veio sobre a sua pergunta, né? Calma, veio o decreto. Antes de você fazer isso, eu quero falar uma coisa. Pessoal, quem está gostando, e são muitos, inúmeros elogios, professor Paulo Bacelar, vou pedir para vocês compartilharem a nossa live, estamos com 100 pessoas online. Pedir, então, para o pessoal, compartilhe a nossa live lá na timeline de vocês, na timeline de algum amigo, num grupo, para que mais pessoas venham ouvir aqui os conhecimentos do professor Paulo. E também printem a nossa tela para concorrer. No final, sempre tem sorteio, né? A gente vai sortear aqui 50% de um IEPREV Premium, que é uma assinatura muito bacana do IEPREV, então vai dar a bolsa de 50%. Printem a nossa tela, marquem lá no stories do Instagram, @IEPREV, @professora.anapaulafernandes. E, Paulo, como é que tá o teu Insta, que eu não lembro? É Paulo Bacelar ADV. Paulo Bacelar ADV. Então, Paulo Bacelar ADV. Marquem lá, IEPREV, professor Paulo Bacelar, e depois no finalzinho a gente vai fazer um sorteio. Já estamos quase chegando no finalzinho, já são 10h20, a hora passa voando, né? E olha que por mim não mais, né, Paulo? Agora a hora passa voando até quando a gente está se entendendo. É verdade. Ana, você sabe que eu sou um fã seu. Eu, quando tinha nossas brigas aí, eu sempre respeitei você, assim, sempre te admirei, mesmo brigando. Viu? Eu agradeço. Nesse amor e ódio deu pra gente até ficar amigo. Verdade. Tanto que a gente se conheceu pessoalmente somente em 2015, Isso. Em Brasília, num simpósio que teve lá em Brasília. Nos encontramos no café da manhã, no hotel. No café da manhã eu ouvi você, quis te dar um abraço. Esse tempo aí era muito bom. Era muito bom. Eram bons tempos mesmo. Nossa, e aquela época também a gente trabalhava, eu acho que a gente tinha condições de julgar o processo diferente, né? Hoje o processo está um pouco mais amarrado, tem muita questão política junto, então não sei. Mas tenho saudade daquela época também. Mas já se vão 5 anos, hein? Nossa amizade já está ficando velha. E é importante esse caminho que a gente faz, né? Das pessoas que a gente vai conhecendo e vai formando e vai ajudando a gente também na nossa formação. E com certeza isso tudo, a minha formação hoje também passa muito por você e por toda a equipe aí também do IEPREV, o João Vitor, o Dr. Roberto. São pessoas que realmente eu admiro muito e tenho muito meu respeito. Muito bom. Vai lá, agora eu vou falar do decreto. Vou pôr até a câmera. Voltando aqui, então, a falar sobre isso, nesse caso nosso, né? Veja bem, então nós temos um caso lá que a mulher tem 9 anos, 8 anos de buraco para eu pagar. Aí a minha sócia, eu estava até conversando com você mais cedo, em off, que nós somos cancerianos, né? Então nós temos muita intuição, nós trabalhamos muito com a intuição. Eu quando vou para uma live, por exemplo, como essa, uma aula, muitas vezes eu nem me preparo, não tenho um roteiro, eu gosto de trabalhar com a intuição, né? Eu acho que muito do nosso signo, o Emerson, que não acredita muito nessa questão de signo, só para você ter uma ideia, Ana, quando eu fui contratar estagiário lá para o escritório, eu marquei lá num campo a data de nascimento da pessoa, que é para eu ver o signo da pessoa que eu ia contratar. Então, conta aqui para nós, bem rapidamente, qual é o signo que você jamais contrataria? Não posso falar porque tem muito aluno. Não, mas é só eu acho que o Ariano é um cabeça dura, eu acho que o Ariano só ia fazer o que quer. É a única restrição.
Olha, eu tenho algumas restrições também, mas eu acabei, assim, 3 pessoas no meu escritório são da minha restrição, que é virgem. Então, eu acho virgem legal, eu acho virgem legal. Eu tenho um quê, assim, com os virginianos, porque eles são muito metódicos, né? Mas eu tenho 3 virginianos no escritório, então a gente trabalhar com metódico. Mas eu acho esse lado assim, oposto muito bom, porque equilibra, né? Então, a minha sócia, ela é de aquário, né? Então, ela é muito, muito focada, muito programada, muito controlada, e tem muito medo de algumas coisas, né? Que eu não tenho. Então, isso faz até um equilíbrio entre a gente, né? No escritório, acho que funciona muito por causa disso. Então, quando eu digo assim, olha, aqui tem buraco para pagar. Aí, ó, você vai mandar pagar mesmo? Isso dá certo mesmo, meu? Tá, dá certo. Olha aqui, ó, o artigo tá em N, fala disso, aquilo, aqui. Aí, então, assim, eu acredito muito no processo administrativo exatamente por existir normas favoráveis ao segurado, né? Então, assim, Paulo, mas vai contar para carência mesmo? Vai conceder? Claro, tem que conceder. E se não conceder? Se não conceder, tem um recurso, tem a revisão. Eu não levaria nunca um processo para o judiciário desse jeito, pagando 8 anos, fechando os 15 anos e contando para carência. Se você for perguntar a muitos professores de processo administrativo, até mesmo procuradores, eles vão defender que não conta para carência exatamente por causa da questão da TNU. Mas eu sempre defendi a questão administrativa. Internamente, o memorando circular número 25, ele é muito claro, ele conta para carência. E agora, Paulo, conta para carência ou não conta por causa do decreto? Eu digo 2 coisas, Ana. Primeiro, eu acho que o INSS ele ainda vai normatizar esse artigo. Então, eu ainda acreditaria que sim. Eu ainda acreditaria que sim. Eu investiria... Por exemplo, é muito difícil você mandar pagar 8 anos, né? Que vai dar 27 mil reais, por exemplo. E a pessoa não se aposentar, né? Então, é muito complicado. Mas, se fosse assim, 2 anos, 1 ano, R$1.000, até mesmo até do escritório a gente tira o dinheiro para pagar para uma segurada, por exemplo, que não tenha, para a gente dar aquele direito e aí depois a gente compensa. Mas você pagar 27 mil reais, 30 mil reais, e a pessoa não se aposentar, a pessoa é uma responsabilidade muito grande, né? Então, nesses casos, eu sugiro fazer o seguinte, eu entendo que o decreto vai ser alterado dali para frente, certo? Então, seria ex nunc, né? Dali para frente. Então, mas eu acredito ainda que o INSS ainda vai normatizar. Então, se você contribuir, eu acredito muito, Ana, que se você contribuir e fechar os 15 anos e não houver nenhum outro vínculo para ser acertado, não tiver uma data de saída para ser fechada, não tiver vínculos extemporâneos, vamos dizer que só tenha isso para fazer. Tem 9 anos de contribuição como autônomo, e você vai pagar mais 8 anos e vai fechar os 15 anos. Você vai fazer o cálculo de novo, vai puxar o CNIS de novo, vai jogar lá no IEPREV Calc, vai calcular e vai dar 15 anos, 180 meses de contribuição para carência e 15 anos de contribuição. Eu acredito que se você der entrada num processo desse, que não tenha nenhum acerto para fazer, esse benefício vai ser concedido automaticamente. Então, o sistema vai pegar a idade, vai pegar a carência e vai conceder. Desculpa te cortar. Não, desculpa te cortar, só ia comentar que tem vários casos que estão saindo em 4, 5 dias, né? As coisas estão começando a se normalizar de volta. O processo eletrônico, quando começou aqui no Sul, a gente teve um problema, lógico, que as agências começaram a fechar em razão também da saída de vários servidores, tudo mais acontecendo, as mudanças do INSS digital. Mas a gente teve aí um período aí de uns 14, 15 meses de adaptação. Mas agora aqui, Paulo, as coisas já estão funcionando. A gente tem aposentadoria por idade concedida na hora, sabe? Então, eu volto a acreditar no processo administrativo. Que eu sempre mas é porque existe, além da rapidez que está sendo maior, com certeza, tem processo que a gente protocola hoje, amanhã, se tiver exigência, já estão fazendo a exigência amanhã. Mas tem a questão da aposentadoria automática, que é quando não existe nenhum problema no CNIS, não existe nenhum acerto para ser feito,
e o próprio sistema já concede automaticamente. Então, nesse caso, eu entendo que vai conceder automaticamente, porque o sistema, eu entendo bem de sistema. Eu sempre trabalhei com processo, mesmo sendo cargo de chefia, eu sempre analisei benefício. Então, o sistema, ele não analisa pela data do pagamento, ele analisa pela competência paga. E o sistema, ele vai buscar a primeira contribuição em dia. Se ele pegar a primeira contribuição em dia lá em janeiro de 90, ele vai conceder o benefício automaticamente. Isso se não tiver nenhum acerto para ser feito. Só tiver essas contribuições. Agora, se caso esse benefício vá ser analisado por um servidor, ele vai analisar, ao meu ver, conforme o memorando circular 25, que o próprio sistema ele concede também. Então ele vai ver, a pessoa pagou aqui 8 anos em atraso. O que é que ele vai ver? Ele vai ver que se tem contribuição feita paga em atraso, em dia, se tem a primeira contribuição em dia, ele vai ver lá janeiro de 90, ele vai ver que tem uma contribuição em dia, ele vai ver que tem atividade em aberto, quer dizer, ele não encerrou a atividade no CNIS, está lá, costureira, 1º de janeiro de 90, e a data fim em aberto, quer dizer, a atividade em aberto, ele é devedor e ele pode contribuir a qualquer momento. Mas só tem um problema aí, que é a contribuição após 5 anos, você não consegue fazer ela sozinho, você tem que pedir ao servidor. Então, nesse caso, que tenha contribuições altas para fazer por indenização, eu sugiro que a gente entre com pedido no próprio benefício, no próprio pedido de benefício, e pedir para que seja feita o reconhecimento daquele período em aberto e que o servidor emita uma guia de pagamento, a GPS, e que faça a exigência para pagar a GPS, principalmente porque é vínculo indenizatório, né? Após 5 anos, eu estou falando aqui num exemplo que é 9 anos, então pelo menos 4 anos vão ser períodos indenizatórios, após 5 anos. Então, eu nesses casos que é maior, que o valor é maior, eu não arriscaria pagar agora, de imediato, mas dava entrada no benefício e pedia para que o servidor fizesse a guia de contribuição. E aí, no pedido, você pode juntar o memorando circular número 25, você alegar que a primeira contribuição é em dia, em janeiro de 90, e que o período em aberto é devedor e que ele não precisa fazer comprovação para aqueles períodos que estão em aberto, porque a primeira contribuição é em dia. Isso sempre eu estou falando do contribuinte individual autônomo, porque já empresário já é outra coisa, seria uma outra live, uma outra aula. Sim. Num outro momento eu explicar a questão do empresário. Mas a questão do contribuinte individual seria dessa forma. Então eu acredito que antes do decreto vai continuar valendo isso, né? Vai continuar valendo. Vamos esperar normatizações após o decreto para saber como é que vai ser feita essa análise. Se o memorando circular 25 vai continuar valendo, por exemplo, para a via administrativa. E se precisar fazer pagamentos altos, que a gente possa pedir no próprio processo o reconhecimento daquele vínculo que o INSS emita guia para a gente pagar. Então, eu faria dessa forma. Excelente. Estou aqui já, Paulo, olhando os nossos prints no Instagram para a gente fazer a nossa, como é que chama? Nosso sorteio, né? Você viu que hoje faltou até a palavra, nossa. E aí eu vou te pedir, estou aqui olhando se eu não esqueci ninguém. Aqui deu tudo certo. Vamos voltar aqui na outra caixa. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pessoas participando do sorteio. Então, eu vou pedir para você, Paulo, escolher um número de 1 a 16, tá? Para eu sortear aqui a bolsa do IEPREV Premium. Como eu jogo muito futebol e eu sou um volante assim de primeira qualidade, sempre fui um volante assim, fã do meio de campo no futebol, e toda vez que eu ia jogar eu era escolhido o número 5 no time, então eu escolheria o número 5. E eu percebi que é bem modesto, né? É que eu não pensei, né? Porque eu ia falar, não. Eu tenho que falar dessa modéstia toda. Assim, quando eu era muito bom, tudo que eu faço foi muito bom. Não, eu joguei no Juvenil do Bahia. Ó, e a nossa sorteada, deixa eu ver aqui se ela marcou eu, marcou você.
Marcou, tudo certinho. É a Lilian Pérez 39. Lilian Pérez, meu Deus, uma aluna minha que sempre está fazendo os meus cursos aqui, muito legal. Gostei, fiquei feliz. Poxa, que bom, né? Então, a Lilian... Muito legal. Lilian, se você estiver assistindo a gente aqui, eu já vou pedir para você entrar em contato comigo aqui, né? Me mandar, estou até escrevendo aqui para você, ó. Me manda, né, seus dados. Me manda aqui nome completo e telefone, que amanhã a Lorena já vai entrar em contato contigo. Você viu só que coisa chique? A gente já sorteou, já deu tudo certo. Paulo, querido, eu tenho que te agradecer, já são 10h35, a gente tem que encerrar por aqui, né? Até porque acredito que você também amanhã tenha trabalho, né? Mas ontem eu encontrei com as colegas do INSS, nós fomos aqui perto comer um acarajé. Tem um baiano aqui em Fortaleza que é o único que eu como acarajé, que eu sou viciado em acarajé. Aí ela falou, aí a mãe dela estava lá, e aí, Paulo, tudo bem com a advocacia? Tá feliz? Aí assim, a felicidade está estampada, né? É muito trabalho, realmente, eu saí, eu acho que no momento certo do INSS, porque é uma época que a gestão do INSS está muito focada em números e a questão humana que tinha do servidor com os segurados, acabou muito isso. Então, isso me deixou muito infeliz o ano passado e fez eu realmente partir para a advocacia e assumir, né, uma iniciativa privada, sair do serviço público, do comodismo, mas sabendo aí que a gente tem que lutar muito para fazer aquilo que a gente quer, né? Mas, assim, estou muito feliz de estar podendo trabalhar, estar podendo dar minhas aulas sem problema nenhum e com a companhia de vocês. E, Ana, antes da gente se despedir, eu queria dar um abraço no professor Rodrigo Sodero. Eu sei que ele está com vocês agora, está participando da coordenação da pós-graduação da IEPREV, e eu queria parabenizar ele aí pelo trabalho que ele deve estar começando, né? E também me senti muito feliz também de estar participando também do corpo de docentes, juntamente com muitos professores amigos, e estar fazendo parte do corpo docente também da pós-graduação da IEPREV também. Então isso me deixou muito feliz esse ano, e também com a vinda do Sodero, que é um amigo, e que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí nessa coordenação da pós-graduação. Obrigada, Paulo, te agradeço também, junto com o professor Lázari, junto com o professor Roberto, que está sempre conosco. Essa pós aí vai ser, eu sou suspeita, né? Mas quero dizer que essa pós vai ser incrível. Aproveitar para convidar o pessoal para conhecer a nossa pós-graduação. Nós temos 3 programas diferentes. A gente tem o programa de RGPS, claro, Reforma da Previdência, né? Nova Previdência, um programa incrível, professor Lázaro e professor Rodrigo Sodero junto comigo, e fazendo aí um trabalho que a gente já faz há muito tempo, que a gente já está conhecidíssimo na área. Mas nós temos 2 programas novos, Paulo. Nós temos a pós-graduação de Direito Militar. A gente chama ela carinhosamente de 3 em 1, porque embora ela tenha 120 horas de direito militar, ela tem 100 horas de RPPS e 100 horas de previdência complementar. Então, além de um módulo de introdução geral constitucional de mais 56 horas. Então, é uma pós de 360 horas, mas que vai contar aí com militar, regime próprio, tratando tudo dos servidores e previdência complementar. Uma pós incrível. E o outro, que eu falo brincando que é menina dos meus olhos, né? Que é a pós de empresarial previdenciário e compliance. Eu, junto com o professor o Pitts Neto e o professor Rafael Silva, estamos tratando aí de todas as questões que envolvem aquele limbo tributário, trabalhista, previdenciário. Então, a gente vai tratar de toda essa parte empresarial, contribuições patronais, saúde, segurança do trabalho, questões administrativas, questões de RH, parte de tributação de empresa previdenciária, bem bacana. E sem falar, né, eu acabei falando rápido, que no militar a gente tem a professora Alessandra Minaré, incrível, minha amiga. Excelente. Pessoa que faz toda a diferença onde ela está sempre, e o professor Roberto Carvalho Santos, que vai coordenar a parte de regime próprio e previdência complementar, uma pessoa com alto conhecimento nessa área.
Então, essas nossas pós estão, assim, maravilhosas. Aproveitem lá, entrem em www.ieprev.com.br/pós, né? Para conhecer todos os nossos programas. E a aula aula magna de RGPS começa nessa sexta e sábado já, e as outras duas começam no outro final de semana. Então, tem bastante novidade, tem bastante coisa para o pessoal acompanhar. Aproveitar aqui, vou passar a palavra para você se despedir da gente, amigo. Ana, é com a pena, né? Porque eu sempre gosto de estar conversando com você. Sei que agora vai demorar para ser chamado de novo, mas espero que a gente possa fazer mais vezes e eu possa voltar aqui com você. Saiba que eu estou aqui com todo o apoio, o que você precisar, o que você quiser fazer, eu sempre estou ao seu lado e estou junto aí para qualquer projeto. Queria agradecer a todos que estiveram nos ouvindo. Espero que a gente possa realmente melhorar a atuação do advogado na via administrativa cada vez mais. A gente começou com essa sementezinha, eu acho que hoje realmente está disseminado essa questão da advocacia administrativa como primeiro lugar, né? Depois aí eu acho que o judiciário teria que ser como subsidiário. E aqui a gente possa melhorar, sim, os processos administrativos. O servidor pegar um processo bem analisado, com a petição, com cálculo, que tenho certeza que isso vai fazer com que melhore muito a análise dos processos administrativos, que a gente não possa jogar fora isso tudo. Agora, é claro que a gente precisa buscar mais a questão dos destaques honorários administrativos para que possa forçar realmente o advogado a querer buscar esse lado administrativo, porque a gente sabe que a maior dificuldade do advogado, às vezes, ir para o administrativo é o recebimento, né, dos honorários, mas que isso que a gente vem buscando aí, vem batalhando para que a gente consiga o destaque dos honorários. E agradecer você de montão, eu queria estar aqui com champanhe, com bolo, para comemorar aí o aniversário, que espero que mais um ano aí, espero estar aqui com você junto também, quando você for comemorar os 3 anos de programa. Eu fico feliz, né, Paulo? Eu brinco que é uma história de amor e ódio, mas não é, né? Na verdade... é só amor, é amor e amor. Foi excelente, inclusive. E te falar que eu te agradeço, nossa, tanta coisa que a gente compartilhou aí nesses 5 anos de amizade, né? 5 anos de amizade se conhecendo. E uns 8 da época em que a gente só se falava. Então, eu quero agradecer muito pelo teu carinho, por participar sempre dos meus projetos. Tudo que eu te falo, Paulo, tem um tempinho para mim? Ô, Paulo, eu estou precisando de um favor agora. Você sempre deu um jeito. Então, valorizo muito isso, te agradeço de todo o coração. E que a gente continua junto aí, né? Já passamos por vários lugares, vários seminários, vários congressos, vários projetos diferentes, de lugares diferentes, e a nossa amizade continua. Então, dizer que é sempre um prazer enorme. Agradecer a todo o pessoal que esteve aqui conosco, dizer que foi um prazer, agradecer pela confiança, pelo carinho, pelo apoio nesses 2 anos de programa, porque se não fosse a receptividade do nosso público, né, nem teria o programa. O programa, ele se mantém pelo fato de que ele tem as pessoas que gostam dele, que compartilham, que falam bem, que estão sempre fazendo uma propaganda, auxiliando. Então, isso que é o fundamental, né? E esse carinho, às vezes eu estou meio desanimada, uma semana difícil, aí eu venho para o bate-papo, saio daqui sempre animada, feliz, com novas ideias, porque o carinho das pessoas, ele é uma energia, né, que faz muito bem para a gente, que está toda hora falando em público, esse carinho, essa energia que faz a gente continuar. Paulo, querido, um grande beijo, um abraço para o Dr. Roberto. Hoje ele não está aqui nos comentários, porque ele tinha hoje vários projetos para terminar. Nós estamos aí numa fase de muito trabalho do IEPREV, né? Semana que começam 3 programas de pós-graduação, estamos terminando aí as questões do Congresso, que você pode imaginar, né, Paulo, o trabalho que dá, você sabe bem. Então, mandar um abração para ele também, para toda a nossa equipe do IEPREV. Olha, o Bernardo estava aqui provocando, dizendo que era para você pedir música, tá? Como hoje eu não estou usando o Zoom, eu não consigo colocar música para a gente ver, porque eu não sei compartilhar a tela por esse programa aqui. Mas se você quiser pedir uma música, eu me arrisco a colocar no celular. Se você quiser escolher uma, a gente termina com música. Então a música que eu estava tentando tirar no baixo para a gente botar na banda é Metamorfose Ambulante, de Raul Seixas. Peraí, Metamorfose.
Não, vamos mostrar que, né, aqui a gente não nega, né, Paulo? Bernardo achou que ia deixar a gente aqui meio sem conseguir, né? Vamos lá. A gente não desiste. Ó, só que tem que ser. Espera que essa não é, calma. Vou ter que ir para o YouTube aqui para achar, calma. Calma, YouTube. Nosso contemporâneo, baiano. Ó, com direito à música, Bernardo. A gente não desiste nunca aqui, né? Você sabe que o Emerson não gosta de Raul, né? Não gosta? Não gosta. Ele tenta botar a música do Raul na banda, mas ele não gosta. Ah, eu gosto. Aí precisa ser uma metamorfose ambulante no INSS. É ou não é? Não, viu? Teve música. Não foi assim aquela música, mas a gente nunca desiste. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Até a próxima segunda-feira. Paulo, querido, você falou que demora, não demora, não. Logo eu te chamo de volta. Ah, ótimo. Ana, amei mais uma vez, como sempre. Abraço a todos. Um beijo. Obrigadão, pessoal. Até mais.